E aí, beleza? Sou Zarão Neto e hoje eu trouxe aqui um policial canadense, na verdade ele é brasileiro e está atuando como policial aqui no Canadá, na cidade de Toronto, que é o Tom. Beleza, Tom? Muito obrigado aí por aceitar o convite e ceder essa entrevista aqui. Valeu, Zarilão. Tenho acompanhado bastante aí o seu canal, cara. Meu irmão é fã do seu canal e ele foi a pessoa que introduziu. Boa noite para você e muito obrigado pelo convite, cara. Eu que agradeço. Bom, Tom, antes da gente começar aqui, vamos entender primeiro a sua vida antes de vir aqui para o Canadá. O que você fazia no Brasil? Você já era policial no Brasil? Não, na verdade eu não era policial no Brasil. Eu fui da Força Aérea durante 10 anos e aí depois acabei abrindo uma empresa, saí da Força Aérea, abri uma empresa de tecnologia e enquanto eu estava fazendo o processo seletivo aí para a imigração no Canadá, e aí migrei. A minha intenção aqui era na realidade entrar nas Forças Armadas. Foi quando eu conheci o processo seletivo para a polícia e comecei a me preparar aí para poder entrar. E quanto tempo você está no Canadá já? Então, eu tô aqui há 4 anos, Arela. Cheguei em 2016 e aí eu me preparei 2 anos, né? Cheguei sem falar inglês, não falava nada de inglês, não conseguia entender nenhum menu do cardápio do restaurante. Então, se você acha que por não saber inglês ainda fica difícil para eu imigrar, é possível, mas tem que se empenhar, né? E aí eu vim para cá, cara, e 2 anos de preparação. Apliquei em 2018 e fui contratado em 2018 e estou desde 2018 dentro da força aí, dentro da Polícia de Toronto, cara. Super feliz, carreira maravilhosa. Mas você já veio como PR? Eu já vim como PR, eu fiz todo o meu processo no Brasil. Eu sei que tem vários tipos de processo que o seu canal aí já mostrou. Mas no meu caso, eu apliquei quando eu estava no Brasil, recebi o PR e apliquei para Quebec. Então, Quebec é um processo diferente. Eu consegui estudar aí por 1 ano francês e consegui aprovação dentro do processo de Quebec. E aqui, cara, foi quando eu comecei do zero, né? Larguei tudo que eu tinha no Brasil, comecei do zero aqui, sofri do primeiro ano. Segundo ano, preparação total. E entrei já no segundo ano. Tem pessoas aqui, principalmente canadense, que demoram na faixa de 10 anos para entrar na polícia, cara. 10 anos. E eu, na primeira batida, entrei. Para ser policial tem que ser residente permanente? Você precisa ser residente permanente, né? E esse é um ponto bem interessante, cara, que a maioria das polícias em outros países, eles exigem a cidadania. Você precisa ser cidadão dentro do país. E aqui no Canadá, não. Você pode ser o residente permanente para as polícias provinciais, né? Por exemplo, Toronto, existem as polícias nacionais, né? Que seria a Polícia Federal no Brasil, né? Que é o RCMP. Nesse caso, ele tem uma particularidade, você precisa ser cidadão. Tom, tenho 2 pessoas amigos aqui que enviaram perguntas para você. Gostaria que você assistisse as perguntas delas e respondesse, por favor. Olá, Zarilo. Primeiramente, muito obrigada pelo convite em fazer parte deste vídeo. Então vamos lá. A minha pergunta para o policial de Toronto é a seguinte. Aqui em Ottawa, um dos critérios durante a seleção dos policiais é que você tenha Community Engagement and Life Experience. O que isso significa? Eles desejam que você tenha um bom engajamento com a comunidade e que a sua experiência de vida contribua com a sua carreira de policial. Então a minha pergunta é, em Toronto, eles também usam esse critério de seleção para o recrutamento dos policiais? Lúcia, boa pergunta. Acho que foi muito interessante essa pergunta. Na realidade, você está completamente certa. É um dos critérios que a polícia usa para poder recrutar as pessoas. A polícia prefere pessoas que tenham alguma forma de relação com a comunidade. Então, por isso que aqui no Canadá, especialmente nas polícias, o trabalho voluntário ele é fundamental. Sem o trabalho voluntário, quando você vai fazer a aplicação para o processo seletivo, eles normalmente não aceitam o seu processo e não vão te convidar para as entrevistas, né? Então, você está completamente certa. Você precisa ter alguma relação com a comunidade. Qualquer tipo de trabalho voluntário, hospital, creche, escola ou outro trabalho voluntário com pessoas que moram na rua e tal. Mas é isso mesmo, cara. É isso aí. Você também chegou a fazer esse trabalho voluntário quando estava aqui no Canadá? Zarilo, ótima pergunta, porque isso, na realidade, me dá a oportunidade de dar uma dica fundamental para quem tem interesse em entrar na polícia. Um dos fatos que eu consegui, por eu ter conseguido entrar na polícia com apenas 2 anos de Canadá, foi que eu escolhi um trabalho voluntário perfeito para a carreira policial, tá? Não significa que você tenha que fazer isso para entrar.
eu fui voluntário na Polícia de Toronto. Então, existem os policiais voluntários. Você não ganha nada, você não usa armamento, mas você faz um horário voluntário, você tem que ter pelo menos 40 horas aí no mês. Para você, 40 horas no mês? Acredito que é 40 horas no mês, se eu não me engano. Você precisa ter uma quantidade de horas e você precisa... E vai trabalhar em eventos, né? Você vai trabalhar em grandes eventos. Os eventos que acontecem na cidade, você vai atuar junto com os policiais mesmo, né? Então, esse trabalho voluntário me deu a oportunidade de conhecer tanto os recrutadores quanto várias pessoas dentro da polícia. Então, quando eu mandei a minha aplicação, quando eu mandei o meu currículo, obviamente eles já olharam a foto, já sabiam quem eu era. Excelente pergunta, fundamental. O fato de você ter sido militar no Brasil, você acha que também fez diferença? Com certeza, Zarilo. O fato de eu ter uma experiência militar ajudou muito, né? Mas só a experiência militar não vai ajudar. A polícia daqui, ela busca um profissional completo, né? É um processo seletivo muito complicado porque a carreira é uma carreira muito boa, o salário é muito bom, então eles fazem um processo seletivo bem específico aí. Então, sendo policial, sendo militar, falando outras línguas, no nosso caso a gente fala português, já é um diferencial absurdo, né? E tendo o trabalho voluntário. Acho que se você tiver esse pacote, é interessantíssimo. Mas, novamente, se você não é policial, se você não é militar, não fique preocupado. Você pode tornar policial, que a maioria daqui não tem experiência militar. Tá? Você acha que o fato também, além do trabalho voluntário, o network, ele é muito importante, porque você fez direto o seu voluntário na polícia. Isso ajudou muito, porque aqui no Canadá, você não precisa fazer concurso para entrar na polícia, estudar ou algo do tipo. É mais uma job offer, né? Ótimo ponto, Zarelo. Acho que você sabe tudo sobre o processo, cara. Você deu uma estudada aí, hein? Então... A minha amiga Lúcia lá que me deu umas dicas aí. Bacana. Mas ótimo ponto. Diferente do Brasil, o processo seletivo aqui ele não é um concurso público, né? É como se fosse uma aplicação para uma vaga comum. E aí eles vão te chamar, se eles gostarem do seu currículo, eles vão te chamar para fazer parte do processo seletivo. E aí o processo seletivo, imagina no Brasil quando você faz o teste, né? O exame lá, o concurso. Você passou no concurso, depois você tem uma bateria de testes para fazer. Então, a gente não tem o concurso, mas a gente tem todo o processo dos testes das fases seguintes, né? E aí, dentro das fases seguintes, que é um pouco diferente aí do Brasil, inclui uma série de entrevistas com detetives, entrevistas com pessoas com encargos um pouco mais acima na polícia. Então, essa é a grande diferença aí. E a minha estratégia foi... Eu quero entrar na polícia o quanto antes possível. Então, eu não vou ter tempo de fazer um trabalho voluntário fora e entrar dentro do pool de candidatos e concorrer. Eu quero ir direto com as pessoas que vão tomar decisão. Então, o que eu fiz? Eu fui fazer um trabalho voluntário dentro da polícia e tentei me engajar o máximo possível em atividades onde os recrutadores estavam envolvidos. Então, quando tinha a oportunidade de trabalhar em eventos em que os recrutadores estavam lá, eu estava lá, falando oi, tudo bem, apertando a mão, então fazendo o meu contato visual aí com eles. Foi muito importante. E a questão do inglês, Tom? O seu inglês ele já era bom quando você entrou na polícia? Cara, meu inglês era péssimo. Eu tomei uma decisão que poucos brasileiros tomam, vou ser bem honesto para você, que é quando eu cheguei no Canadá, eu tomei uma decisão de não conversar com brasileiro durante um ano. Falei, cara, vou falar com pessoas de qualquer país, mas não com brasileiro. Então comecei a fazer minha amizade aí com brasileiro depois de um ano e pouco. Isso me ajudou muito no primeiro ano a eu dar um gás no inglês, porque eu cheguei sem inglês nenhum. Quando eu entrei na polícia, foi muito difícil, cara. Muito difícil para poder entender comunicação pelo rádio, foi muito difícil para poder entender os treinadores, né? As pessoas que estavam nos ensinando aí na academia. Às vezes eu não conseguia entender a explicação, né? E a abordagem minha, como eu vou falar o inglês. Então eu tinha um vocabulário muito restrito, né? E aí depois de formado mesmo, quando eu fui, na realidade, trabalhar na rua, atuar na rua, já tem um inglês completamente diferente, que é um inglês de rua, onde você tem gangues, você tem pessoas que falam completamente diferente.
Então é diferente, mas o nosso cérebro é incrível, cara. A gente aprende, se você focar e não só andar com brasileiro, isso vai te ajudar muito. Mas a gente não comentou aqui, né? Mas você chegou então a estudar aqui, fazer um college para polícia, para ser polícia. Não. Esse é um ponto que muita gente tem dúvida e eu tinha dúvida também quando eu cheguei aqui. Existem os colleges que oferecem o Police Foundation, né? Que na realidade é como se fosse um curso técnico para fundamentos da polícia, né? No passado, muitos anos atrás, a polícia olhava esses colleges como essencial para quem for entrar dentro da carreira policial. De alguns anos para trás isso mudou e o college ele é só mais um integrante dentro do seu currículo. Né? Se você tiver o college, ótimo, bacana, você tem um Police Foundation, você tem um pouco de contato aí com as técnicas básicas da polícia, mas não é essencial para a contratação. Eu não fiz. O que acontece eu fui contratado para a polícia e a polícia me mandou para a academia da polícia, né, para me formar policial. E aí na academia, depois de contratado, quando eu fui para a academia, que é pago, eu tive que me esforçar para poder falar o inglês e entender. Basicamente isso. No seu caso, mesmo sendo pago, já era uma coisa certa, né? Era fazer esse curso, mesmo você pagando do seu bolso, você saberia que já seria contratado. Não, você já é contratado antes. É igual no Brasil, né? Você é contratado pela polícia, eles te mandam para fazer o curso na academia de polícia. Então, é na academia de polícia, né? Durante a academia, durante o meu treinamento como policial, que foi um pouco difícil, né? Foi um pouco difícil, é uma linguagem completamente diferente, legislação, você vai ter que estudar legislação federal, legislação estadual. É difícil, mas eu te falo, tenho certeza que quem estiver ouvindo aqui, experiência própria, dá pra fazer. E eu passei, cara. E tem outro brasileiro que entrou depois de mim, que eu ajudei aí, ele passou e já é policial também. Pô, que legal, muito legal ver brasileiros aí ingressando na polícia do Canadá. Bom, uma outra pergunta aqui do nosso amigo Carlos Moser, enviou um vídeo para você também fazer umas perguntas aí. Fala Zarilo, fala Tom, beleza? Meu nome é Carlos, eu sou inscrito no canal do Zarilo há algum tempo e também já tive a oportunidade de acompanhar algumas lives do Tom conversando com policiais tanto do Canadá quanto dos Estados Unidos. Então assim, eu gostaria de saber se quando você decidiu ser policial aí no Canadá, você procurou algum curso preparatório para os testes? É parecido com o Brasil? Existe essa opção para quem quer ser policial aí no Canadá? Legal, grande Moza. Tive a oportunidade de falar com essa figura muito bacana, cara, muito bacana mesmo. Para entrar na polícia, se tem algum curso preparatório, existem cursos preparatórios que você encontra na internet. Eles são mais focados aí em te preparar para as provas física, psicológica, esse tipo de coisa. Eu vou ter que ser honesto, que eu cheguei a pagar um desses cursos, mas eu desisti. A qualidade era péssima do curso e eu não via necessidade, perdi dinheiro, né? E eu vou ser bem honesto para você. Você fazendo uma boa pesquisa e se preparando adequadamente, falando com pessoas que tenham feito esse processo seletivo, você não vai precisar pagar esses cursos. Então aqui eu já fico disponível aí para quem tiver interesse já em fazer os testes, né, da polícia. Já tive aqui no Canadá, já tiver pronto, falar, olha, eu estou preparado aí, vamos embora. De graça, eu vou ajudar você aí, porque eu quero mais brasileiros mesmo aqui dentro da polícia de Toronto, tá bom? Então você não vai precisar pagar não, só entrar em contato comigo aqui com o Zarilo, a gente tenta resolver essa questão aí, tá? Além disso, sobre o curso de formação, eu pesquisei e vi que existem cursos que são pagos. O curso de formação é pago. Isso depois de algum jeito retorna esse valor para o policial? Como é que funciona? Ou é descontado do salário dele posteriormente? Bom, depois que você é contratado, a polícia vai te enviar para a academia de polícia. Esse curso na academia de polícia, onde você vai se formar aí, Police Constable, né? Ele é pago. Hoje está na faixa de $14 mil, parece ser muita coisa, né? Mas a polícia, ao mesmo tempo, te paga um valor. Então, ela te paga na faixa de 63, $64 mil anuais, né? Dividido isso em parcelas.
e durante o tempo de formação. Então você pode usar esse dinheiro para poder pagar o curso. Uma outra forma é você fazer o financiamento estudantil, que é o que eu fiz no meu caso, né? Que eu financiei isso e em 5 anos pago parcela. Toda vez que eu recebo um valor da polícia, eu pago parcela, estou formado e continuo ainda pagando, né? E tem as pessoas que guardam dinheiro e depois paga de uma vez só, e quando ela receber o valor da polícia, ela não precisa pagar nada. Tem essas opções. Os turnos de serviço de vocês são em escalas, expedientes, se vocês trabalham em duplas ou não? Aqui a escala, eu vou tentar responder de uma forma bem simples, porque a escala é muito estranha aqui, cara, da polícia, principalmente a polícia de Toronto, né? A gente trabalha basicamente de 4 a 5 dias e descansa de 4 a 5 dias, tá? Trabalho aqui 12 horas, você trabalha 2 dias e 3 noites ou 2 dias e 2 noites, né? E quando você trabalha durante o dia, você não tem companheiro, parceiro, né, de trabalho, e quando você trabalha durante a noite, você tem o companheiro de trabalho. Lembrando, isso aplica para a polícia de Toronto. Quando você vai para serviços menores, né, você não tem essa opção de ter um parceiro do seu lado, né? Eles não têm tantos policiais, então você acaba trabalhando sozinho. Mas na polícia de Toronto você tem um parceiro durante a noite. E é uma boa escala, porque você trabalha bastante, você fica muito cansado durante o dia, durante a escala, mas você tem vários dias de folgas, né? Lembrando, esse é um ponto bem importante, Zé. Nos dias de folga, você consegue fazer bicos, né? Sabe aquele famoso bico da polícia que é proibido no Brasil? Sei. Aqui no Canadá faz parte da polícia. A polícia gerencia os bicos e o policial vai fardado, armado, pro bico. Olha, pode ir bico, fardado, né? pro bico. Sim, é uma extensão, né? O lugar paga para a polícia não fica com o dinheiro, mas a polícia repassa para o policial. E é onde, lembra que eu falei que o salário inicial você começa na faixa no primeiro ano, na faixa de 70 e pouco, mas você consegue chegar até 100 mil. Sim. Porque você, com os bicos, paga tão bem a hora dos bicos que você consegue ter esse aumento significativo aí no seu salário. E é isso que a galera faz. A galera trabalha os 4 ou 5 dias e nos 4 ou 5 dias de folga faz 2 bicos ali, que já rende um valor significativo no final do ano. O que mais te agrada na profissão aí dentro da instituição e o que menos te agrada? Tom, muito obrigado. Zarilo, valeu a oportunidade. Um grande abraço para vocês. Força e honra. Legal, cara. Essa é uma pergunta bem difícil, né? Eu vou falar para você o que mais me agrada. Eu vou dividir esse em agrada em alguns aspectos, tá? Porque hoje, como eu já sou policial, eu já tenho os benefícios da polícia, então eu vejo de uma forma diferente. Mas para quem quer entrar, é um outro prisma, né? Então eu vou tentar responder em alguns pontos diferentes. Primeiro, para entrar na polícia, o que mais me agrada é salário. É um dos melhores salários públicos, né? É aberto, então eu posso falar aqui. Em 3 anos de polícia, você consegue com o salário base chegar a 100 e poucos mil dólares anuais, salário base, tá? No segundo ano, do primeiro para o segundo ano, com hora extra e trabalhos extras que você faz, no segundo ano você consegue bater 100 mil dólares, entendeu? Então, o salário é muito bom. Outro ponto, os benefícios, então benefícios de saúde, benefícios que você tem aí de aposentadoria é excepcional, não tem o que falar, só os professores e os policiais têm os melhores benefícios nesse sentido. Então acho que para quem entrar esse é um ponto interessante. E já dentro da polícia, o que eu vejo de benefício é a progressão, né? Que eu sempre defendo, né? O Brasil deveria ter a polícia de carreira única, né? E aqui a gente é uma polícia de carreira única, né? Então, desde o chefe da polícia até a pessoa que acabou de entrar, o recruta, todo mundo entrou pela mesma porta. Então, você entrando como policial, você tem a possibilidade de crescimento e trabalhar em unidades especializadas como qualquer outro policial. Basta você se empenhar aí. Essa é uma grande vantagem que eu vejo também aí, né? O desenvolvimento pessoal. E o respeito da sociedade, que na grande parte gosta da polícia, mas obviamente existem pessoas que não, né? E as desvantagens do policial que eu posso falar você tá sempre
principalmente no Canadá, né? Esse é o grande ponto que eu acho que tem diferença aí com o Brasil, né? Infelizmente, eu peço desculpa aí para quem é policial no Brasil. O Brasil, ele tem essa visão de apadrinhamento da corregedoria com a polícia, que é uma corregedoria interna, e aqui no Canadá não tem isso. Então, a corregedoria aqui é um órgão completamente externo, sem conexão com a polícia, e faz uma investigação isenta do policial. Então, qualquer deslize que você tiver aqui, você é mandado embora, você pode ser preso e, cara, e já era, né? Então, você está sempre ali na beira do abismo aí, em cada decisão que você faz. Qualquer decisão minúscula pode acabar com a sua carreira. Esse eu acho que é a grande desvantagem da carreira policial. O tempo de aposentadoria, quanto tempo é de carreira para um policial se aposentar no Canadá? Aqui no Canadá ele tem aquela questão do fator 80. Não sei se você chegou a ver isso, Zarilo, que é mais ou menos o tempo seu de polícia mais a sua idade, se somar 80, acho que é 80 e 85, se não me engano. Acho que é 80, se não me engano. Se somar 80, você consegue ter aposentadoria máxima, né? E aí, se não somar 80 e você tiver 60 anos de idade, você é mandado embora da polícia, na maioria dos casos. E aí você recebe aquele proporcional, né? Mas o tempo mínimo aí é de 25 anos de carreira, tá? A idade mínima para entrar na polícia e qual a idade máxima? Você pode tentar entrar na polícia com 20, 21 anos de idade, mas eu vou ser bem honesto, a polícia de alguns anos para cá, ela tem procurado pessoas com um pouco mais de experiência, na faixa de uns 30 anos de idade, e a idade máxima não tem idade máxima. Na minha turma tinha um companheiro meu de 47, 48 anos, e em 2 turmas anteriores tinha uma mulher com 55 anos que foi contratada e... Pô, que legal. Pô, isso é muito legal. Muito só tem que passar nos testes, é isso, tem que passar nos testes. Fazer os voluntários aí. Fazer voluntário e passar no teste físico, né? Exatamente. Não é assim tão mole, não. Imagina. Muita gente não passa, cara. Para quem trabalha de segurança como security, isso também é um diferencial para entrar na polícia? Muitos dos meus colegas da polícia, eles foram seguranças. E acho que esse é um ponto bem importante aí. Quando você chegar aqui no Canadá, eu acho que o Zarilo já deve ter abordado isso com certeza nos vídeos anteriores, opções de trabalho e tal. Um dos trabalhos que é muito fácil conseguir é o trabalho de segurança aqui. Então, se você... Não é um trabalho que talvez você queira por longo tempo, né? Não se paga aquele salário maravilhoso, mas se você quer entrar na polícia, já começa a pensar diferente, né? Começa a pensar com um planejamento. Então, se tiver uma atuação aí na área de segurança, isso com certeza vai te ajudar aí dentro do processo seletivo. Uma coisa que você comentou, né, que aqui todo mundo entra pela mesma porta, né? No Brasil, você estuda para ser tenente, você pode já ser entrar como tenente, assim como sargento. Como que é aqui no Canadá, essa hierarquia? A gente tem a hierarquia, lembrando, a polícia no Canadá, ela não é uma polícia militar e não é uma polícia civil, ela é uma paramilitar, né? Então a gente usa o uniforme, existe hierarquia, mas nós não somos militares, né? E a polícia daqui, você tem as patentes, né? Porque você vai subindo na hierarquia, mas você não consegue aplicar por uma vaga acima. Você sempre tem que começar da mesma vaga, como Police Constable, né? 4ª classe. Então todo mundo vai entrar naquela porta, naquele ranking, e aí vai subir de acordo com, obviamente, alguns critérios aí e alguns testes também. E qual que é a patente maior aí? É o chefe da polícia, né? Chefe da polícia de Toronto, ele é o representante. Quando você chega ali ao superintendente, né, você já começa a ter um cargo mais político aí do que, obviamente, o policial, né? Então, o chefe da polícia, ele já, na realidade, ele tem um cargo muito mais político, ele está toda hora dando entrevista, ele está toda hora envolvido. Esse é talvez um diferencial muito grande aí com a polícia do Brasil. Eu entendo que o comandante da polícia, ele tem uma função política, mas aqui é um pouco mais, ele realmente está direto na mídia, está sempre falando sobre os casos, está sempre dando entrevista, sempre envolvido em programas aí do governo, né? Em questão de férias, a gente estava falando de benefício da polícia, em questão de férias, como que são divididas as férias
Cara, é muito esquisita as férias. Eu vou tentar, não vai ser uma explicação muito perfeita, mas vai ser bem simples aí. As férias você começa nos primeiros 3 anos aí, se eu não me engano, 3 ou 5 anos. Você começa com 2 semanas de férias. 2 semanas de férias a gente faz por hora. A gente tem 80 horas de férias, que seriam mais ou menos 2 semanas. Só que na hora de você dividir isso nas 2 semanas, você tem os dias de folga, você consegue pegar ali umas 3 a 4 semanas, mais ou menos, de férias aí. Então você acaba ficando quase 1 mês de férias, mas no papel são 2 semanas, né? É um pouco esquisito aí como que você faz para fazer o cálculo, mas basicamente 2 semanas, 80 horas nos primeiros anos, e depois vai subindo com mais ou menos 15 anos de polícia, você já tem praticamente 7 semanas, que dá mais de 3 meses de férias. Quais são os crimes mais comuns aí que você tem visto? Cara, Toronto é um lugar, assim, uma cidade muito grande, né? Ela é conhecida como a Chicago do Canadá, né? A proporção de cidade, a geografia é um pouco parecida, e população também. Então, assim, tem todo tipo de crime, e aí você tem, obviamente, a divisão aí por área, né? Eu trabalho na área oeste da cidade, né? Então a gente tem muito uso de droga naquela região, existe muito as pessoas que entram, né, nas casas para roubar, ou então em comércios. Existem muita overdose, absurdamente muita overdose. E existe muito assalto, violência doméstica, esse tipo de coisa, né? Eu posso te falar aqui, cara, que a minha visão como policial hoje, ela é completamente diferente de antes de entrar na polícia. Eu não sabia tanta coisa que acontecia na cidade, e eu achava que aqui era o lugar mais seguro do mundo, né? Nossa, lugar maravilhoso, aqui não tem violência nenhuma. Hoje eu vejo que é basicamente como se tivesse 2 dimensões, né? Aqui é a dimensão onde todo mundo vive, ninguém vê nada, e aqui o crime acontecendo. Às vezes essa dimensão toca, e aí quando a gente vê as grandes notícias aí na televisão. E a gente navega nessas duas, né? A gente está sempre nessas duas. Então hoje eu consigo ver aí diferente. Agora, tem às vezes tiroteio, tem facada, tem homicídio, tem assalto sexual, né? Que é estupro e tal. Tem bastante, cara. E eu posso te falar que, assim, uma das coisas que tem muito aqui, que eu fiquei abismado, assim, surpreso demais, é realmente suicídio, assim, tentativa de suicídio em qualquer idade, desde adolescente para pessoas idosas, assim, todos os dias. Eu posso te falar que todo santo dia eu tenho pelo menos uma chamada de tentativa de suicídio. Só eu. Tem outros policiais rolando. Só eu, pelo menos uma por dia. Eu via bastante no metrô da sério. Cidade, né? As pessoas pulando na frente do metrô. Cara, eu tive situação dessa, né? De pessoas se suicidando no metrô, pulando de prédio. É triste, né? É triste, mas é um problema crônico aí. Eu acho que está muito a ver aí com a questão de drogas e também problemas aí de desenvolvimento mental também. Você acha que uma época do ano tem mais suicídio do que outra? Por exemplo, no inverno tem muito mais suicídio? Com certeza, a gente tem mais suicídio no inverno, mais overdose, mais uso de droga no inverno. As pessoas, elas se sentem mais sozinhas no inverno, né? E no verão a gente ainda também tem muito overdose, porque as pessoas saem bastante e se comunicam com outras e acabam usando mais drogas também aí. Mas no verão a gente acaba tendo crimes mais violentos no verão, né? O número de tiroteios, de homicídio cresce absurdamente aí no verão. Um amigo fez uma pergunta, ele falou assim, cara, se eu tô dirigindo e falando no celular, o policial me para e ele me multa. Mas se eu tiver com fone de ouvido, eu posso dirigir? Ótimo. Isso é uma coisa que eu achei super estranha aqui no Canadá e você tem total razão. Se você estiver falando no celular, se você estiver mandando mensagem de texto, você vai ser multado, e a multa aqui é gravíssima, cara. O governo leva muito a sério essa multa, a pessoa acaba pagando aí na faixa de 600 a $1.000 por uma multa de celular, tá? E quando a gente fala de tá digitando o texto, se tiver parado no sinal vermelho, continua sendo trânsito, então você vai levar a multa do mesmo jeito.
E agora, se você tiver esse fone de ouvido igual esse que eu estou usando aqui, sem problema nenhum. Bom, Tom, muito obrigado aí por ceder essa entrevista, pelas informações que você passou. Espero que ajude, né, muitas pessoas aí que têm aí o plano de vir para o Canadá, se tornar policial aqui. Tem planos de vir para o Canadá, também vai lá no canal do Tom, se inscreve lá, assiste os vídeos, segue o Tom no Instagram. E gostaria de deixar uma mensagem aí, Tom, para as pessoas que estão assistindo? Claro, com certeza. O que eu quero deixar a mensagem para vocês é o seguinte: uma das maiores dificuldades que eu tenho visto é as pessoas tentando emigrar para o Canadá é aquela fase, sair da fase do sonho para a fase da ação, né? A gente tenta encontrar uma solução, mas a gente não quer tomar os riscos, né? Então, para quem queira vir para o Canadá, eu já vou te falar, todas as suas decisões até você chegar aqui terão riscos. Então você precisa tomar aquela decisão interna. Eu vou correr os riscos, não é eu quero ir para o Canadá, eu vou correr os riscos. Esse talvez seja o ponto principal aí. E o que eu posso falar para vocês, é possível. Eu vim para cá sem ter nenhuma experiência de fora, basicamente, né? Eu não falava a língua, apliquei, vim para cá com a cara e com a coragem. Minha família ficou no Brasil, vim aqui sozinho e com 2 anos eu consegui entrar nessa instituição que tá entre as 4 melhores polícias aí da América do Norte, tá? E eu tô super feliz, cara. Eu acho que para quem tem um sonho aí, acredite, é questão de planejamento, é questão de colocar o seu tempo para pesquisar, né? Tem um canal aqui do Zarilo que tem trocentas informações, busca os vídeos dele do passado, começa a assistir, né? E aí quando você achar, poxa, eu estou preparado, eu quero correr os riscos, aí é a hora que você começa a agir e não desistir, ir para frente, empurrar, ir para cima. E quando você chega aqui, cara, aí é outra história, aí são outros desafios, outra jornada que você vai enfrentar, mas você vai perceber que vai ficar muito mais fácil. É isso aí, um abraço para todo mundo aí, eu desejo felicidades. Quem já estiver preparado, estiver no Canadá, for brasileiro, ou não for brasileiro, entender português, e quiser entrar na polícia, entre em contato comigo, a gente pode fazer uma ponte aí com o Zarilo e vou ajudar o máximo que for possível. Obrigadão, Zarilo, foi um prazer falar contigo hoje aí, espero que a gente possa ter outro tipo de conversa no futuro, falar sobre outras coisas que tem bastante coisa pra gente compartilhar aí. Com certeza, o canal tá aberto aí, se quiser fazer uma live, a gente faz uma live também, se quiser fazer uma live no Instagram, a gente faz uma live no Instagram, não tem problema. A ideia é sempre ajudar as pessoas que estão com vontade de vir pro Canadá, se tornar residente permanente, se tornar policial aqui. Um abraço, um forte abraço pra todo mundo aí, hein? Obrigado. Então é isso daí, eu sou o Zaron Leto, esse é o Tom, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo, deixa um comentário aqui embaixo e até o próximo. Tchau.